Um, dois, três, quatro. Certa pra pular, e onde estou, pra onde vou, Pato branco está. Eu quis saudar pra não te encontrar. Meu amigo, minha amiga, tá começando mais uma edição do seu programa Cruviana Universitária, minha gente, é esse programa da cultura roraimense, esse programa da cultura universitária, esse programa que é seu, meu amigo, minha amiga, você aí que tá sintonizado nas ondas da 95,9 FM e também no canal 2.1, tá começando o Cruviana, eu quero saudar aqui Rodrigo Baraúna e Siddhartha Brasil, Banda Garden. Bem-vindos, queridos! E aí, pessoal, tudo bom? Chesco, que prazer estar aqui hoje, cara, voltar a esse berço aqui, da Universidade Federal de Roraima, aqui na Faculdade de Jornalismo, né? O núcleo de rádio e TV, não sei se ainda a denominação ainda é essa, mas há 19 anos atrás, quando eu estudei aqui, era assim que a gente chamava. Que bacana, bem-vindo, Siddhartha, bem-vindo, Rodrigo. Foi aqui mesmo, enrolei muito professor aqui nessa TV. Esse ambiente, né? Um abraço especial pro Renatão aí e cumprimentar toda a equipe aqui da TV. Muito legal estar de volta. Nossa, que bacana. E hoje nós vamos conversar também com a artista plástica, aluna do curso de Artes Visuais, Giovana Pérez. Bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui, conhecer todos vocês também. Muito prazer. Muito prazer, Giovana. Legal. Que legal, que bacana. E quem é Giovana Pérez? Ela é acadêmica de artes visuais, ela é nascida em Boa Vista, é artista visual, ela é, minha gente, restauradora e conservadora de obras de artes em suporte de tela, madeira e papel. Ela atualmente dá aulas de pintura a óleo sobre tela em seu ateliê. Essa é a Giovana Pérez. E quem é Banda Garden? Nossa, esse nome é muito bom. A Banda Garden está na estrada há 24 anos. É uma das bandas precursoras do rock roraimense e agrada aos antigos e novos amantes do gênero musical na capital Macuxi. Com o passar do tempo, o grupo vem se renovando e conquistando novos adeptos do que eles mais gostam de fazer, o power rock. O grupo está trabalhando na divulgação do seu segundo CD intitulado Quarto Branco. O material está disponível nas principais plataformas digitais. O CD da Garden, auto-intitulado, conta com o sucesso regional Cruviana, do cantor e compositor Neuber Uchoa. Essa é a Banda Garden, meu amigo, minha amiga. E para começar esse papo, eu quero perguntar aqui para o Siddhartha e para o Rodrigo. Como é que surge a Banda Garden? Banda Garden foi uma brincadeira que acabou dando certo. Chesco, nós fundamos... Nem tanto certo assim, cara. A gente tá tentando acertar. Tá em formatação, né? Mesmo porque o nome dela é um nome provisório, né, Rodrigo? É verdade. Garden era um nome provisório. Sério? Porque a gente não tinha nome para a primeira apresentação, né? Nós fizemos uma apresentação na finada Semana Cultural da Universidade Federal de Roraima, que tinha lá nos idos da década de 90. Uhum. E aí a gente ensaiou um repertório de 8 músicas. E agora, Rodrigo, como é que a gente vai se apresentar, cara? Com que nome, né? Vamos botar Garden, porque a gente não é uma banda de garagem, a gente é uma banda que ensaia num jardim, né? E a gente curtia muito o movimento grunge, né? Curte até hoje, né? Tinha uma banda chamada Soul Garden. Então vamos botar Garden. E depois a gente escolhe um nome. Que louca Aí, essa A gente história. ainda tá à procura desse nome, não. Por enquanto é Garden. Há muito tempo. E essa história da apresentação numa parada de ônibus, enfim, uma apresentação icônica?
É porque o que acontece é o seguinte, assim, a gente sempre fala que baterista não é músico, né? Então, de qualquer jeito que ele tiver lá, tá beleza. Mas é uma brincadeira que eu faço com o meu querido amigo Nequinho, que é nosso baterista, um abraço pra ele, o Nequinho, e o Neto, que é meu irmão, toca baixo também na banda. Mas na época era o Humberto Cabeleira, que era o nosso baterista, e a gente foi tocar no evento da Federal também. E assim, coitado do baterista. A gente leva violão e uma caixa de violão e guitarra, coloca uma caixa aqui, pluga e faz barulho. O baterista leva prato, leva tambor, leva isso, leva aquilo, e ele esqueceu do banco da bateria. Então, ele sentou no banco da parada de ônibus. Porque o evento era no antigo parlatório, né, Rodrigo? Isso. No banco da parada de ônibus lá da Federal, a gente montou a bateria assim. No recuo. E ele tocou na parada de ônibus. A gente tocou na parada de ônibus. Legal que o ônibus passava, parava. A gente continuou tocando, o público estava do outro lado. E as pessoas sentadas do lado do batera, assim, esperando. Nossa! É bem universidade. Segundo o nosso colega e amigo jornalista também, que estudou conosco na época, Raimundinho Siqueira, ele tem fotos desse evento, né? Ele tem fotos da bateria montada lá, do Cabeleira sentado na parada de ônibus. Eu vi pedindo pra ele essas imagens. E graças a Deus ele nunca deu essas fotos pra gente. Raimundinho, eu fico com você. Não, eu quero, Raimundinho, eu quero. Que ótimo isso, que maravilha essa história. É muito interessante, olha que bacana, minha gente. Você que está acompanhando o programa, você aluno de jornalismo, né? Porque vocês são filhos do jornalismo, do curso de comunicação social. Olha que história bacana que inspira a gente, que inspira como a nossa universidade ela é potente, a função dessa universidade que é formar artista, formar cidadão, enfim, formar gente para mudar esse planeta. E falar em mudar esse planeta, Giovana, como é que começa o teu rolê com as artes plásticas? Começou comigo pequena, 7 anos de idade, mais ou menos. Eu me lembro que eu tinha Eu não era aquela criança que gostava de correr, jogar bola, essas brincadeiras assim. Eu sempre gostei muito de desenhar, pintar, e minha mãe sempre comprou aquelas cartelinas enormes, assim. E era a tarde inteira preenchendo toda ela. Não tinha um espaço que não esteja com uma cor pintada ou com algum desenho. E com 10 anos de idade, a minha mãe me apresentou a minha primeira professora de pintura, que é a Pamela Pessini, e ela era psicóloga, mas ela dava aula de arte-terapia. E foi 10 anos dela me repassando esse conhecimento, até recentemente ela me passar a turma dela para eu continuar dando aula de pintura. E foi assim que eu me encontrei nessa área. Foi tipo, eu comecei a faculdade de artes visuais e eu queria ser professora. Aí eu encontrei o ramo também de artista. Eu falei, eu quero seguir esses 2 ramos, mas eu quero acrescentar também algo a mais, que foi quando eu procurei o ramo de restauração e conservação, porque eu adoro estudar a técnica. Tanto é que das minhas obras sempre foi um estudo de técnica. Eu queria saber como é que eles chegavam àquele resultado. Nossa, que bacana, Giovana, que legal. Vamos falar dessa coisa da restauração. E por falar em técnica, deixa eu perguntar aqui para os meninos. Essa desenvoltura toda, curso, autodidata, vida, caminhada, vocês tocam muito bem, né? É tudo isso aí que falou dentro do liquidificador. Meu pai sempre teve instrumento de corda em casa e sempre incentivou os filhos a estudarem música, né? Então eu passei um longo período da minha vida na Escola de Música do Estado de Roraima também. Olha, que bacana. Na minha pré-adolescência, minha adolescência, eu estudei por lá. Que bacana. E aí o gosto pelo instrumento violão é uma coisa que eu não me lembro de um momento da minha vida que eu não tivesse essa paixão pelo violão. Contigo também? O que acontece é o seguinte, nessas últimas semanas eu trabalho no Sebrae e a gente estava fazendo justamente uma capacitação para as pessoas que trabalham com economia criativa, do lado da música, né? E eu abri a participação lá com um vídeo do Tim Maia, que é fantástico. Que ele fala assim, não entre nessa besteira de querer ser músico. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser doutor, vai ser alguma outra coisa, mas não entre nessa, é uma roubada. Mas se você quiser, é uma vida maravilhosa. Você tem que estudar muito mais, estudar mais do que o médico, mais do que o engenheiro. Quer dizer que, cara, imagina assim, faculdade a gente começou aqui com 19 anos, mas o instrumento musical, eu ganhei minha primeira guitarra com 10 anos. Então a gente estuda esse troço até agora, cara. A gente nunca parou de estudar, a gente nunca parou de procurar coisa nova. Toda vez que a gente escuta uma música e gosta e quer tocar essa música, a gente tem que estudar timbre, afinação,
depois ensaiar. Cadência. A gente nunca para, entendeu? Então, assim, jornalismo a gente parou de estudar, a gente está voltando agora para o mestrado, né? Então, um abraço pro professor Maurício, a professora Vângela. Professor Maurício, a gente passou no mestrado agora. Para 2023. Que legal. Mas só que a gente não vai enrolar. E a gente nem combinou, né, Rodrigo, de fazer a inscrição de projeto, né? Verdade. A gente conversou, já tava rolando e a gente... Mas isso que Passou. acontece, assim, eu acho que a música ajudou, trouxe a gente para onde a gente está hoje. O Siddhartha é um grande jornalista, já trabalhou em várias assessorias. Eu já sou pro lado da parte do empresariado, eu sou jornalista, trabalho em assessoria de comunicação do Sistema S também, do SESC e agora do Sebrae. E assim, eu acho que a gente sempre trouxe a música com a gente. Isso ajuda a gente a ter uma percepção, a ter desenvoltura, em saber se comunicar, em saber ouvir as pessoas e principalmente assim, agregar. Né? Eu acho que quando você trabalha com comunicação e trabalha com música, cara, você tem as portas abertas para qualquer lugar. Isso é muito bacana. Que maravilha, Rodrigo. Nossa, você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando o programa Cruviano Universitário de hoje, eu estou num papo muito maravilhoso aqui com a banda Garden, né? Siddhartha Brasil, Rodrigo Baraúna e a artista plástica Giovana Pérez. Giovana, eles falaram ali da escola de música, né? E que bacana, olha, como a escola de música era, não sei, não sabemos, né? Enfim, esse ambiente de profusão de artistas em Roraima, né? Siddhartha, que maravilha a tua fala em relação à escola de música de Roraima. Me dói passar por ali e ver a escola de música abandonada hoje, né? O prédio. Então, como tu vê essa questão daquele prédio? Tantas pessoas que passaram por ali, o próprio Serginho Barros, cara, ele participou do programa aqui conosco e fez falas tão importantes sobre a escola de música. A escola de música ela é um instrumento tão icônico para a nossa sociedade, e para mim, particularmente falando, meus filhos hoje eles estão estudando na escola de música. Eu tenho uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos. Eles estão em iniciação musical. Tem 2 meses que eles pararam de ter aula naquele prédio lá, estão no Palácio da Cultura, porque aquilo ali vai ser tudo reformulado. Né? Existe uma emenda parlamentar, né? E aí ele vai passar por toda uma estruturação junto com o complexo poliesportivo do Totozão. Então, assim, para o começo desse ano de 2023, a gente tem uma expectativa de que aquilo ali se transforme numa outra realidade. Mas até então é muito triste. Porque quando você entra ali, você vê artes visuais, né? Tem inúmeros painéis feitos por artistas da nossa manifestação regional, né? E aí minha pergunta também foi se eles vão reaproveitar aqueles painéis, né? Minha preocupação, eu tive essa preocupação. Nossa, preocupação pertinente, Siddhartha, porque isso entra naquilo que a gente conversa, né, Giovana? Você é especialista nisso. Restauração. Porque na minha concepção como professor de História da Arte, há uma progressiva destruição da memória arquitetônica desse lugar. Jaime Brasil, Secretaria de Educação, os espaços. Eu fico me perguntando, vão reconstruir a escola de música no perfil, né, diante daquela arquitetura, que é uma arquitetura que tem uma identidade muito específica, ou vão pensar um outro prédio a partir de outras questões arquitetônicas? Não preocupa a gente isso? Preocupa sim, porque, como o senhor mesmo disse, é a história, né? Eu também estudei na escola de música, eu fazia balé lá. Então, eu tenho esse carinho também pelo espaço. E me dói muito saber... Eu também observei os painéis e tal, e me partiria o coração se soubesse que eles seriam destruídos ou então colocados dentro de um depósito sem infraestrutura nenhuma para conservar a obra. Nossa, maravilha, maravilha. Esse é o Cruviano Universitário de hoje, meu amigo, minha amiga. Olha que papo bacana, que papo de arte, um papo político também, a política da vida, né? Porque a arte importa, a arte alimenta a nossa alma e a gente vai terminar esse primeiro bloco aqui com o Banda Garden aí arrochando no rock. Pensa que vence o medo do novo, mas o que é novo, então pense. Feche os olhos e veja a verdade na minha, na sua idade. É sempre tempo de esquecer, então tente outra vez. Esqueça, não há tempo, foi tudo um engano. E todas essas bobagens que atravessam os anos.
você me deu, aquela frase que dizia: a vida voa como ventania, o amor é a asa que nos faz voar com alegria. Se lembra, se lembra. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Seca elétrica, notícia trágica, primeira página sem nenhuma mágica. Braçal desocupado, amanheceu furado, o sol brilha do outro lado, mas aqui tá embaçado. Embaçado. O medo acorda cedo e não é tarde demais. Um arsenal guardando preciosos quintais, cacos de vidro, estilhaços na mão, sociedade encarcerada. Cuidado com o cão. Tapete voador. De tanto puxar em meu tapete, aprendi a pilotar tapetes voadores. Aprendi com Epicuro que é possível ser feliz e suportar as dores. Não temer os deuses, não temer a morte. Vida é prazer, prazer e sorte. No meu tapete voador, com meu amor quero voar. Onde a lua se esconde, onde o sol cai no mar. Minha gente, esse é o Cavalo Selvagem do Eliakim Rufino. E voltamos com o Cruviana Universitária, minha gente. Hoje aqui entrevistando a banda Garden e a artista plástica Giovana Pérez. Siddhartha, sobre a cena musical, como é que a banda Garden tá vendo aí essa geração de novos artistas e tal que tá surgindo? Antes da gente entrar nessa parte dos novos artistas, Prisco, a gente quer dizer para os ouvintes, para você, que a gente já musicou esse poema. Sério? Foi numa participação que o Eliakim Rufino fez no aniversário de 22 anos da banda Garden. A gente convidou ele e o Neuber, tocamos outras músicas do Neuber, eles cantando, lógico, né? E aí ele pediu pra musicar essa música, a gente fez uma psicodelia com essa música, tão louca, cara. Tá fresquinho aí na memória? Não, porque Esse programa aqui aí realmente precisa da meia banda, porque aqui tem meia banda, né? Precisa da outra meia banda. E a voz icônica, cara, lógico, né, cara? O mestre Eliakim Rufino. Sim, fazer, ele é potente, né? Eu leio assim morrendo de vergonha porque... Nós temos uma ideia, assim, temos muitas ideias, né? Mas uma das ideias é a gente gravar alguma coisa com todo mundo dessa turma aí de artistas icônicos da nossa arte roraimense. Que massa essa história, cara. Que massa. Obrigado por compartilhar isso pra gente. Voltando agora pra... Feliz coincidência, né? Foi uma feliz coincidência. Tu começou a recitar e o Rodrigo, tu lembra desse poema? E respondendo a tua pergunta, na verdade, nem sei se eu consigo responder em relação à nova geração, né? Eu não sei, assim... A gente fica pensando o quanto tanto o poder público quanto o mercado ele precisa de oxigenação. Obrigado por essa palavra. A gente precisa oxigenar isso porque eu acho que quando a pessoa percebe, né, que a sua arte é um negócio, isso vale a pena, isso você se sustenta com isso. Né? Quem dera eu que se eu vivesse só de música, eu gostaria muito de viver só de música. Por exemplo, a Giovana. Giovana, você pretende viver da sua arte, né? Com certeza. Então, vá fundo, porque eu não consegui. Então, eu acho que isso está vindo muito à tona com essa nova geração. Eu acho que a gente tem artistas muito jovens, consagradíssimos, que são conhecidos em muitos lugares, já viajaram para muitos lugares, tanto da música quanto de artes plásticas, de teatro também, que rodaram a região norte, com o Sesc Amazonas das Artes, por exemplo. Então, assim, eu acho que eles tiveram uma oportunidade que pra gente passou um pouco batido nisso. Mas só que eu acho que a gente vai para uma outra vertente. A gente trabalha muito com negócio mesmo, com shows
fechados e tal. E todos esses anos a gente sempre foi convidado para tocar, fazer pré-show e pós-show de bandas famosas que vêm aqui para Boa Vista. Nossa. Então a gente conseguiu fazer que a marca Banda Garden sempre estivesse presente nos principais eventos. E isso assim espanta a gente, porque muitas vezes o evento não está nem divulgado ainda, os caras estão na idealização, eles já pensam na gente. Isso é bacana porque eu acho que essa marca está consolidada, né? Mas só que a gente ralou muito para conseguir isso. Os novos artistas, as bandas novas já não precisam tanto, né? Porque já tem uma cena, tem as redes sociais para ajudar, que a gente começou, nem existia isso. Sim. Né? Então, assim... Era panfleto, né? Era panfleto, era o flogão, né? Era Não sei o se vocês flogão. lembram. do Eu flogão. lembro, eu tive o começo era o Eu flogão. tive um flogão. Então é A isso. Garden Assim, tinha também. eu acho que assim, a galera nova hoje tem muitas ferramentas na mão, tem uma rede de conexões muito maior, né? Eu acho que a gente conseguiu ter uma rede de conexão local, mas assim, a galera que está chegando agora pode ir para o mundo como a gente está indo agora com o programa Cruviana, para todo mundo. Né? Nossa, que lindeza, Rodrigo, essa fala. Porque essa fala incita história, emoção, trabalho, acreditar também naquilo que você está se propondo enquanto artista. Giovana, vamos conhecer um pouquinho do teu trabalho que está aqui exposto no nosso estúdio, apresentar aí para o público de Roraima, da Amazônia, do planeta Mundo. Olha que bacana o trabalho da Giovana Pérez, bicho. Que legal, Giovana. Qual é o título dessa, por exemplo? Essa se chama Mulher e é meu segundo estudo sobre anatomia feminina. Bacana. É porque é uma série, na verdade. Tem a primeira, a segunda e a terceira. Nossa, que legal. É verdade esse rolê nas artes de que mão, face é difícil? Né? Os aspectos... É um estudo diferenciado. Por exemplo, a gente começa estudando a natureza morta, que são os objetos, aqueles famosas telas de cesta de frutas, jarros de água. E depois a gente passa para as paisagens, para no final estudar a anatomia humana. Chesco, tem uma pergunta para... Olha, vamos lá. Uma música que a gente tocou agora no início, tem uma frase que é assim, ó. Eu pinto 7 com 1000 cores. O que é brincar com a arte para você? É realmente mexer com as cores. Principalmente na área que eu trabalho, que é da pintura, é muito o estudo de tonalidade. Por exemplo, só com as 3 cores primárias, vermelho, azul e amarelo, a gente consegue criar todos esses tons de pele. A gente com 7 notas musicais também, a gente consegue ir para muito lugar, né? Mas eu ainda nem aprendi todas elas, nem preciso. Que lindeza. Giovana, então, por que tu escolheu essas para trazer para cá, para o Cruviana, para apresentar para o nosso público? Então, essas foram as minhas últimas, então elas são mais recentes e também é um apego emocional que eu tenho a elas. Aí vou fazer uma pergunta piada. Tá vendo? Não. Quem é a tua musa inspiradora? Eu mesma. Isso é você? Na verdade, não. Eu tenho estudado a minha poética, que envolve a anatomia feminina e elementos da natureza. E dentro desse estudo que eu estou fazendo sobre o corpo feminino e os elementos da natureza, eu estou buscando a minha identidade também, como mulher. Nossa, que lindeza, Obrigada. Giovana, parabéns por esse trabalho tão potente do ponto de vista dessas questões do feminino, né, da própria concepção de ser mulher. Giovana, e você é né, o Rodrigo falou aqui da ideia de empreender, né, de viver da música. Você é uma empreendedora, você tem um ateliê, é isso? Tenho. Olha que bacana, e o que rola nesse ateliê, onde é que fica, enfim? Ele fica ali na Rua Cecília Brasil, próximo do Mirante, ali no centro mesmo. E nele eu dou aulas de pintura e também funciona como minha galeria. Essas obras elas ficam expostas lá. Eu deixo o convite aberto para os estudantes de arte ou então os universitários que quiserem expor. Meu ateliê está aberto, pode se sentir à vontade, pode entrar em contato comigo se quiserem expor. Nossa, que bacana, Giovana, que legal você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse programa maravilhoso, Cruviana Universitária aí nas ondas, da 95,9 FM. Hoje eu converso com Banda Garden, Giovana Pérez. Nossa, quanto artista potente aqui. Deixa eu perguntar para vocês, a Banda Garden, quais são as influências de vocês?
do regional ao mundial. Nossa, muita coisa aí, hein? É muita coisa que a gente tem. Eu tenho algumas referências de vozes aqui em Roraima. Meu primo Márcio Alexandre, que canta. A própria voz do Eliakim Rufino é uma voz diferenciada. Ele tem uma dinâmica e uma maneira de cantar muito única, que me chama muita atenção. Daí a gente vai para os grandes mestres, né? Jimi Hendrix, Jim Morrison. Legal. Robert Plant. O Márcio esteve aqui no programa, foi muito legal gravar com ele, é uma figura muito encantatória, né? Assim. Ele é um cara muito antigo na música roraimense, né, cara? E o Rodrigo se inspirava muito no primo dele, no Ben Charles, né? Aí. O que acontece, assim, eu acho que é mais da vivência, né, que a gente tem, a experiência que a gente tem de estar perto dessas pessoas, porque apesar da gente ter essas referências que o Siddhartha falou, né, do Jimi Hendrix e tal, os artistas americanos, ingleses, mas quando a gente era moleque e a gente saía pra rua, a gente via essas pessoas tocarem. O Neuber, o Zeca, o Eliakim, a Classe Média, que era uma banda de rock dos anos 80, 90, que o guitarrista meu primo, o Charles, Ben Charles, né, que teve aqui no programa também, é fantástico. Então, são esses caras que a gente saía de casa e assistia. Então, pô, quero ser que nem eles, quero brincar disso aí, quero aprender a fazer esse troço aí. E como eu digo, assim, é sempre a melhor banda, como diz o Titãs, é a melhor banda da última semana, porque todo dia a gente está conhecendo coisa nova e a gente vai se inspirando com isso, entendeu? Acho que, assim, ainda agora mesmo, eu dei carona pro Siddhartha e eu tava ouvindo Deep House. Vocês conhecem Deep House? Deep House é um estilo de música assim, meio lounge, que é meio discoteca não, né? Meio dance e tal. Eu tento fugir um pouquinho do lance do rock, porque senão, assim, a gente acaba ficando muito limitado, muito segmentado. A gente precisa ter muitas influências. Eu acredito que a Giovana também não tem só um artista que inspira ela. Vários traços, várias linhas, o abstrato, a linha perfeita. Com certeza ela tem isso também. E a arte é isso, né? E tem, Giovana? Não me faça mentir, Giovana, por favor. Tenho. Nossa... São tantos que agora escolher pelo menos alguns. Os mais clássicos, imagino, né? Pelo teu trabalho também, fazendo uma análise dessa semiótica, né, que você Leonardo apresenta. Da Vinci, esses, assim, que eu consigo lembrar. Eu tenho uma artista favorita, que é Artemisia Gentileschi, italiana, da época do Renascimento ainda. Ela me inspira muito, porque ela foi uma ótima representante do feminino, né? Ela lutou com os direitos dela, se quem saber da história dela é um pouquinho pesada. E eu gosto também muito da pintura dela, que ela se inspirou muito no Caravaggio e também no estilo barroco. Então elas são impactantes, as obras dela. Bacana, legal, legal. Siddhartha, eu estava pensando aqui, preparando esse programa, e estava olhando CDs antigos, né? Estava olhando o CD do Alisson Christian, enfim. E aí lembrei dessa memória afetiva que eu tenho em relação à música cruviana, que vocês fizeram uma versão que é muito famosa, né? E que me marcou, eu mais boyzinho assim e tal, porque, pelo ritmo, pela pegada. Então, assim, foi um momento interessante fazer esse trabalho com a música do Neuber? Foi interessantíssimo. Foi uma brincadeira que acabou culminando numa situação que a gente nunca imaginou, de uma proporção que fosse tomar, né? E tem uma história até engraçada, né, dessa versão que nós fizemos, que ela vem, a música ela tem uma cadência, ela vem no pré-refrão dela, ela tem um tempo de três batidas, né? 3 tempos. A gente colocou mais um. Olha! Nós fizemos um tempo de 4, né? Antes do refrão. E aí, certa vez, estávamos conversando com o Neuber, né? E aí o Neuber, pô, Muninho, aquele jeito que vocês fizeram cruviano, até eu às vezes me confundo. De tanto que toca. Eu fiz 3 tempos, vocês fizeram com 4. Então, são situações que a gente nunca imaginou que a gente fosse fazer e ter uma repercussão tão positiva quando você chega pro artista que fez a música e ele diz que já ouviu tanto aquela outra versão que às vezes ele tinha uma confusão com relação ao tempo, que nesse resumo eu coloco para você o que essa música se transformou pra gente. E ela levou Banda Garden para tocar em Tocantins, levou para Manaus algumas vezes, fomos dar entrevista em várias rádios, ficamos conhecidos em toda a região norte por conta da versão de Cruviana. Porque é muito bonita, né? Tem uma força, ela é potente, causa um impacto. E foi legal porque nessa época da década de 90 ainda, as pessoas, a galera da nossa idade geralmente ia estudar fora. Aquelas pessoas que tinham condições, né, eles iam estudar em outros estados, né, porque só tinha uma faculdade aqui ou duas,
não tinha faculdade particular, e as pessoas que não conseguiam estudar aqui tinham que ir para fora. Muitos amigos nossos iam para fora, e um deles foi o Bebeco Pujucão, que ele foi estudar Direito e graças a Deus ele voltou produtor musical. Então, quando ele foi numa vinda dele, né, e quando ele vinha era uma festa, porque a casa dele é ali na Silvio Botelho, ali no centro da cidade, e geralmente se tinha sarau lá. Então as pessoas chegavam lá, do nada, nada programado. No início da noite começava a tocar violão, recitar poemas e tal. Daqui a pouco tinha uma galera lá. E eu e o Siddhartha, a gente estava rodando na cidade, na picape do tio Rio Branco, né? Aí a gente chegou lá, o pessoal tava tocando e eu tava com violão assim, e eles tocaram Cruviana. Aí eu tava olhando e aprendi a tocar, né? Eu tinha uma música, tinha uma nota que eu tinha um pouquinho assim de dúvida, que era esse Ré bemol com sétima. Essa notinha aqui que eu não sabia. Então eu aprendi naquele dia. No próximo ensaio da banda, a gente, no ensaio seguinte, a gente, pô, cara, vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa pegada aqui. Siddhartha pega a letra. Siddhartha deve ter inventado uma letra lá na hora. Depois ele pegou e a gente gravou essa música, cara, assim, não foi sei lá, ele foi muito bacana porque a gente pediu para gravar. Ele, não, mano, vai. Ele não tava aqui, ele tava em Fortaleza. Quando ele chegou em Boa Vista, foi aquele impacto. Eu falei, cara, tem um monte de moleque que curte esse som. E eu nem sabia que o pessoal ainda escutava essas músicas. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. Essa música, como o Siddhartha disse, levou a gente para um monte de lugar. Nossa, que maravilha! Esse é o Cruviano Universitária, que história maravilhosa, porque quando a gente ouve essa história, né, contada aí pelo Siddhartha, Rodrigo, tu percebe que é uma trama que tá tudo interligado, né? Os nomes que ele falou, Ben Charlie, Márcio Alexandre, pessoas que já passaram por aqui, o próprio Neuber Uchoa. Que lindeza, meu amigo! Não sai daí, vamos terminar esse bloco com muita música. Dos teus olhos, eu culpo os velhos corpos e prefiro recordar o meu desejo mais sincero. E apego aos verdes campos e navego em teus encantos. Passo tempo insano e inverte o teu deserto. Insistir em não sorrir, repulso, você e o sol partir meu mundo todo, então cair em mim de uma vez. Destroços saltam em minhas veias sem sentir. Meus ossos cortam os ventos que sopram sem fim. Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. Possam ser normais, mais que mais. O mundo inteiro gira enquanto tudo gira em torno de nós dois. Mortais, os livros que nós lemos são de sem mais, sabendo que nós dois um dia veremos nossa alquimia navegar. Que lindeza!
Opa! E voltamos com o Cruviana Universitária, meu amigo, minha amiga, você aí que tá sintonizado no canal 2.1 e também nas ondas da 95,9 FM. Hoje eu converso com Banda Garden, Siddhartha Brasil, Rodrigo Baraúna, esses ícones do rock roraimense, minha gente. E falo também com Giovana Pérez, artista plástica, fica aqui no Cruviana porque tá bom demais. Nossa, que música linda, cara, que você tocou. Como é o nome dessa música? Alquimia. Alquimia. Letra e música do Rodrigo Baraúna. Aham. E aí a Garden teve o prazer de gravar no disco Quarto Branco. Que maravilha. Meio bossa nova, né? Mas ela não é assim. Mas não é assim. Assim foi uma versão que eu fiz para fazer na minha versão intimista acústico, né? Eu tenho um trabalho paralelo à Garden, que é apresentar versões acústicas de rock, e eu faço a Garden também. Siddhartha é o trovador solitário. Trovador solitário. Ah. Que ótimo isso. A cena roraimense, a cena musical, é uma cena democrática pro rock? Eu diria que hoje ela já se tornou mais democrática, né? Hoje você tem muitos nichos, hoje você tem muitos espaços, né, que incentivam e contratam a participação de bandas de rock, né? Você vê que hoje o mercado a gente tem bandas diversificadas, a gente tem artistas solos, tem trios, tem trio acústico, né? Tem aquelas bandas que fazem unplugged também, que tem uma diferença muito grande, e o voz e violão, que é o que eu procuro fazer, né? Quando o contratante me procura, certo, tu pode vir com um trio, pode fazer uma coisa mais encorpada. Eu não, para isso eu tenho a Garden. O meu trabalho é violão e voz, sozinho. Quando tem alguma possibilidade, eu levo o Rodrigo, a gente chama o Rodrigo vai comigo fazendo outro violão, mas para colocar um outro elemento, uma percussão, uma outra pessoa tocando comigo, não, cara, isso aí é trabalho para Garden. Sabe que tocar rock em Boa Vista é um diferencial, porque a gente está na região norte. Pô, tem influência de tudo, de forró, de boi, de carimbó, não sei o que. Eu falei, cara, tu toca rock? Puxa vida, cara, que legal, porque tem sertanejo, tem um não sei o que. Se você toca rock, você é diferenciado, cara. Então é uma oportunidade de negócio. Se você tem uma banda de rock, se você tem uma banda de rock, então você tá na cena, cara. Que ótimo isso. Giovana, quando você... E aí eu vou passar também essa pergunta para os meninos, assim, mas quando você está olhando para essa carreira que você está construindo, né? O que te vem de reflexão? Porque a gente sabe que é difícil viver de arte, né? Eu adoraria viver de teatro, né? Uma pessoa que tem... amo palco, teatro de rua, adoraria, mas sou professor, que é a minha profissão, mas a minha paixão, aquilo que está no fogo da alma é as artes cênicas, a performance. Como é que tu olha para ti e te percebe nessa caminhada? Eu me percebo iniciando ainda. Ainda sou acadêmica, acabei de abrir o ateliê, mas eu digo que eu tô no caminho. Tá indo, passos de tartaruga, mas tá indo. E das poucas conquistas que eu fiz, pra mim já é muita coisa. Quando eu decidi fazer artes visuais, é a mesma coisa. Vai fazer música, vai fazer artes. Isso não dá dinheiro, vai procurar algo que dá dinheiro. Eu escutei isso muito da minha família, para conhecidos, até amigos mesmo. E, assim, eu tô orgulhosa do que eu sou hoje e decidida também a isso. Então, para mim, é o suficiente. Que fala potente, que pensamento bonito, Giovana. Obrigada. Desculpa, deixa eu comentar a fala dela. Por favor. Porque você, no início, você falou justamente disso, né? Da questão de a gente estudar. Ela está fazendo o rito completo, porque ela gosta de arte, ela escolheu arte e ela está estudando arte. Só que quando ela terminar esse curso... Ela já está empreendendo. E ela está... Exatamente, ela está empreendendo. A Garden demorou muito para chegar nessa maturidade, entendeu? Apesar de você ser muito jovem, você é mais maduro que esses dois velhos aqui, entendeu? Porque você estudou, você está acreditando nisso, você está abrindo seu negócio para isso. Depois que a gente foi perceber isso, entendeu? Essa galera nova, é isso que eu tô te falando, esses meninos já estão tudo, não tem nada, tô tudo pronto, né? Que legal. A gente não, a gente tá levando aí com a barriga, enganando um monte de gente. Siddhartha, quando você olha para a trajetória, né, você e Rodrigo, qual é o saldo quando você olha assim, da caminhada até que nunca acaba, né? Porque tá na alma e tal, mas hoje, se for refletir sobre isso. Tudo que eu tenho, eu coloco na conta da banda, da música.
desde as minhas relações interpessoais, minha família, meus filhos. Né? Esse casamento que eu tenho com o Rodrigo, com o Nequinho e com o Neto, é um casamento de 25 anos. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei para ela na festa de casamento, eu chamei os meninos lá na frente. Falei, você está casando, mas eu tenho 3 amantes. E hoje eu estou casado com ela há 12 anos. Nós temos 2 filhos, uma menina de 10 e um menino de 7. Todos eles acompanharam todo o processo. De tudo, do namoro, do nascimento, do casamento. Bebemos juntos, ficamos doidos juntos, viajamos juntos. Temos histórias impublicáveis juntos, temos histórias publicáveis juntos, tivemos desavenças. Às vezes a gente tem nossas diferenças, mas elas todas são resolvidas com respeito, né? Sabendo aceitar e entender o espaço e o tempo de cada um. Nossa, que bacana essa fala. E é por isso que a gente está junto até hoje. Legal. Porque mostra uma maturidade, uma caminhada e diálogo, né? De qualquer coisa. Por isso eu digo que eu devo o quê? Eu devo minha vida, né? Minha vida, tudo que eu tenho, a gente construiu junto. Que legal. Olha aí, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse programa hoje, eu estou conversando com Banda Garden. Quanta história maravilhosa, quanta história potente, né, do ponto de vista dessa cartografia da música em Roraima. O Cruviano é isso, é esse espaço para você vir aqui falar com a gente, mostrar a sua arte. Siddhartha, tem um menino ali no Liberdade que está olhando para vocês agora, está com uma banda na garagem de casa e aí está percebendo essa história, como vocês cresceram, estão crescendo e fazem já parte desse mercado roraimense, e ele quer isso para a vida. O que tu diria para esse menino? Eu diria que o primeiro passo é ele continuar acreditando no sonho dele. Depois disso, ele tem que ter respeito com o público e com os seus próprios companheiros de banda. E aí o Rodrigo complementa com a parte do empreendedorismo. É papo de coach, né, cara? É papo chato de coach. Mas é isso. Porque o que a gente consome, o que a gente escuta, o que a gente assiste, isso tudo vai fazer parte da sua identidade como pessoa, né? E assim, eu acho que quem tem... eu vou lembrar de uma frase de um antigo senador que já é falecido, chamado Arthur da Távola. Ele apresentava um programa, eu acho que é na TV Senado, que era Quem Tem Medo de Música Clássica. E ele tocava a música e ele ia comentando a parte do sopro, das madeiras e tal. E eu, pequeno, acho que eu deveria ter... Pequeno não, eu tinha uns 13 anos, os meus irmãos também, e a gente assistia toda vez que esse programa passava na TV Senado. Olha quem é que assiste TV Senado. Mas a gente assistia, o moleque assistindo TV Senado porque ele tinha esse programa. Ele sempre terminava assim: música é vida interior. Quem tem música no coração jamais padecerá da solidão. Cara, e a gente trouxe isso pro resto da vida. A gente leva isso para toda a nossa vida. A música e a arte como um todo, ela vai te ajudar a ser quem você é. Lendo, ouvindo, dançando, pintando os 7.000 cores. Que lindeza! Giovana, tem uma menina ali no Pintolândia que está assistindo esse programa agora e está muito feliz de te ouvir, de ver a tua caminhada, né, como pesquisadora, enfim, como estudante, como alguém que está empreendendo também, né? O que tu diria para essa menina que está ali também pensando nessa caminhada artística? Eu diria para ela não desistir, que o momento é agora, para ela seguir em frente, ela estudar bastante, porque não é um ramo fácil de seguir, realmente. Tanto música e arte, a gente tem que estudar bastante, se a gente quiser viver disso, mas que ela siga firme na decisão dela. Seguir firme na decisão. É sempre uma escolha, né, meu amigo, minha amiga, que é aquilo, o Barôncio Lucena, que é meu colega de teatro, ele sempre fala assim, não é a gente que escolhe o teatro, é o teatro que nos escolhe, né, a música nos escolhe, enfim, as artes plásticas nos escolhem, então eu acho que é sempre esse movimento também do meu coração estar aberto, não é? É, sim, é uma coisa que chama a gente, me chamou quando eu era pequena e eu continuo me chamando, e sempre que você acha que aprendeu de tudo, vem a vida e te ensina mais um pouco. E é assim, é uma coisa que você nunca cansa. É uma paixão que nunca cessa. E é uma coisa que te leva a querer viver mais disso. Nossa, e falar em viver, Siddhartha, a pandemia, né, que é essa coisa que está rolando, que a gente está saindo dela, enfim, a maioria da população está vacinada, impactou a Banda Garden? Impactou, passamos praticamente um ano sem se ver pessoalmente. Só ambiente virtual. Um ano praticamente parado, com medo de sucumbir diante dessa ameaça tão severa que
recaiu sobre toda a humanidade, e aí eu aproveito também para externar todo o meu respeito às pessoas que perderam seus familiares durante esse período, né? Meu carinho a todas elas, porque hoje de manhã eu estava conversando inclusive com um amigo meu que é médico, assim, a gente relembrou desse momento, foi um momento tão horrível, né, cara? As pessoas não tiveram sequer a possibilidade de se despedir do seu ente querido de uma forma decente, né? Então, assim, quantos amigos eu perdi nesse processo, né? Muitos amigos. Deus foi muito benevolente, das minhas relações próximas, ninguém partiu e nem dos meus familiares. Então, eu sou muito grato a Deus, mas a pandemia, ela impactou com certeza nosso processo criativo, nosso processo de apresentação, de estar no palco, fazer essa troca com o público, né? Bacana. Ficar um pouco no virtual ali, mas sempre com medo, né? Sempre com medo. Sempre com medo. Agora, o que eu digo é o seguinte, cara. A arte salvou a gente. Porque enquanto a gente estava em casa, a gente estava escutando música, a gente estava assistindo filme, estava lendo livro, estava apreciando esculturas, enfim. A arte sempre vai salvar, ela sempre vai direcionar a gente para viver bem e principalmente ter bem-estar. Que maravilha. Siddhartha, e as redes sociais? O Rodrigo até brincou que você cuida dessa geração nova, já, né, tá conectadíssima e tal. Quais são as redes sociais da Banda Garden? Como é que faz para entrar em contato para shows? Enfim. A gente tem Facebook, Flogão, né? E nosso canal no Mirk também. Caramba. Não, brincadeiras à parte, a gente, na Garden tem rede social, ela tem o Instagram e o Facebook, né? A gente movimenta mais o Instagram, sabia, Tisco? Eu acho que a gente até peca um pouco no Facebook, mas tem um né, cara? segredinho, cara. Eu consegui fazer... Cruzar, né? Porque a gente publica um, vai pro outro. Pois é, mas aí eu curto mais o Instagram, não curto muito o Facebook, não. Então Mas, basta enfim, procurar Banda Garden, Banda Garden. né, nas redes sociais e nos streams também. Qualquer stream, do YouTube ao Tidal, Apple Music, tudo. Isso, tudo. A gente subiu, Só a Banda Garden. Tá subiu os 2 trabalhos da Garden de forma gratuita e acessível para todas as pessoas nos streams. E também tem minha rede social, né? Siddhartha Brasil, e o Rodrigo Baraúna. mas não vai lá, não, que isso é besteira. Rodrigo Baraúna, né? Não, Não, é ele, besteira. o Rodrigo posta muito vídeo de tocando guitarra. Muito vídeo, aí ele faz vídeo de apresentação de equipamento, como mexe com isso, como é que regula e tal. É bem didático para quem é um curioso, para quem quer seguir nesse mundo da guitarra. Volta e meia também eu publico alguns vídeos tocando, falo um pouco dos meus violões, né? Eu sou um apaixonado por violão e por microfones. Tenho alguns, né, que eu consegui adquirir ao longo desses 25 anos de caminhada. Né? Então, às vezes eu coloco lá, falo a respeito do tipo de corda, tipo de captação, né, na minha rede social, que o microfone para cada situação. E aí, são esses canais que a gente tem para poder conversar com as pessoas. Né? Telefone para show, a gente tem o 981 15 6188 e o 999640143. Bacana. Giovana, todas as redes sociais para o nosso público te acompanhar, né? Enfim, encomendar uma obra. Eu tenho 2 perfis no Instagram, que é o meu perfil profissional, que é artista.giovana.peres, e tem o perfil do meu ateliê, que é ateliê.giovana.peres. E quem quiser entrar em contato comigo é 95 981 18 34 12. Nossa, que maravilha, que bacana. Meu amigo, minha amiga, que cruviano universitário maravilhoso esse, mas eu preciso dizer para vocês, viu? Tá chegando ao fim mais uma edição desse evento cultural que é o Cruviana. E eu quero agradecer aqui, Banda Garden. Nossa, Siddhartha Brasil, cara, que prazer te conhecer aqui, tá aqui do teu lado do Rodrigo, da Banda Garden, que faz parte da minha educação musical enquanto roraimense. Que lindeza, muito obrigado pela presença. Cisco, nós que agradecemos esse espaço maravilhoso que você proporcionou pra gente. Só de retornar aqui nesse núcleo, foi um déjà vu muito interessante para a cabeça minha e do Rodrigo. Tenho certeza que a gente vai conversar ainda sobre isso no caminho para casa, lembrar de situações que nós vivemos aqui nesses corredores. Agradecer a essa equipe maravilhosa aqui, no nome do Renato, que está aqui como patrimônio material e imaterial dessa TV universitária. E nosso muito obrigado. Nossa, que bacana. Giovana, muito obrigado pela presença. Você é um orgulho, tanto você, Rodrigo, Siddhartha, são orgulhos para a Universidade Federal de Roraima, filhos dessa universidade que estão aí movimentando essa cena cultural. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, muito prazer, Rodrigo, Siddhartha, e eu estou, assim, muito emocionada também,
pouquinho nervosa, mas eu tô indo. É isso, que maravilha! Meu amigo, minha amiga, vamos terminar esse programa de hoje com muita música e uma música emblemática, né? Uma canção aí emblemática, é isso. O Cruviano Universitário te deixa um abraço fraterno com muito axé e até o próximo episódio. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia, da aranha sou par. E como o rio que me banha e que te manha é branco do mesmo trigo, eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Meu chibe com carne seca te provoca, minha da murida queima e te sopa. Meu café na rede, miga pitiana, tua tez microviana. Meu chibe com carne seca te provoca, minha da murida queima e te sopa. Teu café na rede, miga pitiana, tua tez microviana. Muito prazer.